Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. Seja muito bem-vindo. Esse vídeo é sobre regras de derivação. Nesse vídeo, em particular, a gente vai ver como que a gente determina a derivada de uma soma de funções e também a derivada de uma diferença de funções. Adicionalmente, a gente também vai calcular a derivada para outras duas funções muito especiais, que são as funções exponencial e logarítmica. Assim como esse assunto é importante, não vamos perder tempo, pega papel e caneta, um copo d'água, fone de ouvido e vamos para a aula. Quando a gente vai calcular a derivada de uma função, o que deve vir à nossa mente de imediato é a definição de derivada. Ou seja, se eu tenho y igual a uma f de x, então a derivada f' de x ela vai existir caso o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h resulte num número real. Só que, na prática, a gente sabe que nem sempre calcular limites é uma tarefa fácil. Assim, o que se costuma fazer é, utilizando essa definição de derivadas, calcular quanto que vale o limite para categorias de funções. No vídeo anterior, a gente mostrou a derivada para duas dessas categorias de funções, das funções constante e também das funções potência. No caso das funções constante, a gente viu que, independente do valor da constante, a derivada é sempre nula. Por outro lado, se a gente tiver uma potência do tipo x elevado na n, então a sua derivada será dada por n que multiplica x elevado na n menos 1. Adicionalmente, a gente enunciou e demonstrou uma primeira regra de derivação, que é a regra que diz o seguinte, que a derivada de uma constante vezes uma função é o mesmo que a constante que multiplica a derivada da função. Então, agora a gente vai continuar caminhando nesse sentido de calcular derivadas de funções importantes e, paralelamente, enunciando e demonstrando regras de derivação. A primeira derivada que a gente vai calcular hoje é a derivada da função exponencial. A função exponencial, ela é a função escrita como sendo a elevado na x, sendo que essa base a aqui é um número positivo diferente de 1. Vamos, então, calcular a sua derivada? Para calcular a derivada f', o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o limite quando h tende para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, quando a gente vai calcular f de x mais h, sendo a função f essa função exponencial do tipo a elevado na x, a gente tem que se perguntar o que essa função, o que essa maquininha faz com o argumento dela, faz com a expressão que está aqui entre parênteses. Percebam que a função f ela pega esse argumento e usa ele como expoente para basear. Então, se a gente vai calcular f de x mais h, o que a gente vai pegar vai ser esse elemento x mais h e a gente vai usar como um expoente para basear, menos a f de x, que já está dada para nós, sobre h. Isso é o limite quando h tende para zero de quem? A elevado na soma de x mais h é o mesmo que a elevado na x, que multiplica a elevado na h, menos esse a elevado na x que estava aqui. Tudo isso sobre h. Agora, observem o seguinte, a gente tem a parcela a elevado na x tanto no primeiro quanto no segundo termo. Então, a gente pode colocar em evidência. Colocando esse a elevado na x em evidência no numerador, vai sobrar o quê? No primeiro termo, vai sobrar esse a elevado na h e no segundo, vai sobrar 1. Então, olha, a elevado na x vezes a elevado na h resulta o primeiro termo. A elevado na x vezes menos 1 é o segundo. Tudo isso sobre h. No entanto, se a gente quiser, a gente pode reescrever esse limite de um jeito um pouquinho diferente, como o limite, quando h tende para zero, de a elevado na x, que multiplica a elevado na h menos 1, esse termo aqui, sobre h. Notem que a gente continua tendo um único limite, o limite do produto entre a parcela a elevado na x e esse quociente aqui. Agora, se nós temos o limite de um produto, o que a gente sabe? Que limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é o produto entre o limite, quando h tende para zero, de a elevado na x, vezes o produto
quando h tende para zero, desse quociente aqui, a elevado na h menos 1 sobre h. Notem o seguinte, a parcela a elevado na x não depende de h. Se não depende de h, é como se fosse uma constante. Se a elevado na x se comporta como uma constante, o que a gente sabe sobre o limite de constante? Limite de constante, a própria constante. Então, o limite de a elevado na x quando h tende para zero, isso aqui é a elevado na x. Agora, vamos olhar para o outro limite. O limite quando h tende a zero de a elevado na h menos 1 sobre h. Esse limite aqui, não vou resolver ele aqui, porque a gente tem um vídeo exclusivo resolvendo ele no canal. Esse limite aqui, ele é a mesma coisa que ln de a. Portanto, o que nós encontramos? Nós encontramos que o f' ele é o produto de a elevado na x vezes ln de a. Ou seja, se a função f de x é a elevado na x, a gente tem então que a sua derivada f' é a elevado na x que multiplica ln de a. Isso possibilita que a gente calcule a derivada de uma outra gama de funções. Exemplo, quanto que vale a derivada da função, sabendo que a f de x é 2 elevado na x? Percebam que 2 elevado na x é uma função exponencial de base 2. Então, a derivada f', de acordo com o que a gente encontrou aqui, vai ser o quê? Vai ser a própria exponencial, 2 elevado na x, que multiplica o ln de 2. Imagine agora que a gente tenha a função f de x igual a 1 meio elevado na x. A derivada desta função vai ser o quê? Vai ser 1 meio elevado na x que multiplica ln de 1 meio. Ou então, f de x igual a 4 vezes 5 elevado na x. A derivada vai ser o quê? Primeiro ponto que nós temos que perceber aqui, que nós temos o produto de uma constante vezes uma função. Então, a derivada vai ser o quê? Vai ser a constante que multiplica a derivada da função. Agora, a derivada de 5 elevado na x vai ser o próprio 5 elevado na x que multiplica ln de 5. Portanto, a f' que a gente procura é isso. 5 elevado na x, que multiplica 4 ln de 5. Eu quero ver aqui com vocês um caso especial. Que caso especial é esse? Como essa aqui é a derivada de qualquer função f de x do tipo a elevado na x, sendo que a é um número diferente de 1, mas positivo. A gente tem que, em particular, a gente pode tomar esse valor de a como sendo aquele valor irracional, 2,71 alguma coisa, que é o mesmo que o número e. Então, consideremos a igual ao número e. Nesse caso, o que a gente tem? Se a função é a função e elevado na x, quanto que vai valer a derivada? A derivada vai ser e elevado na x, que multiplica ln de e. Mas ln de e, esse aqui é um valor que a gente sabe a resposta. Isso aqui vale exatamente 1. Portanto, o que a gente tem? A gente tem que o f' vai ser 1, que multiplica e elevado na x. Portanto, se a função f de x é e elevado na x, a gente tem que a sua derivada é ela própria. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Tranquilo? Vamos então calcular quanto que vale a derivada daquelas funções que são irmãs das funções exponenciais, que são as funções logarítmicas. Ou seja, se y é a função log de x na base a, quanto que vale a sua derivada? Então, f' de x vai ser o limite, quando h tende para zero, de quem? De f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, isso aqui, esse limite quando h tende a zero do quociente, vai ser o quê? F no ponto x mais h. A função f de x, ela é tal que faz o quê? Ela pega o argumento x e joga ele aqui no log de a. Então, se eu tenho a função f de x mais h, é porque, na verdade, eu estou falando do log na base a de x mais h, menos
a função f de x. Função f de x, log de x na base a. Tudo isso sobre h. Então, vejamos. Isso é o mesmo que o limite quando h tende a zero de quem? Usando as propriedades dos logaritmos, a gente vai ter que log de x mais h na base a menos log de x na base a, isso pode ser escrito como sendo um quociente. O quociente de log na base a de x mais h sobre x. E aqui embaixo continua h. Ou seja, isso aqui é o mesmo que o limite quando h tende para zero de quem? Se eu tenho log dividido por 1 mais h, isso aqui é a mesma coisa que a gente considerar 1 sobre h que multiplica log na base a desse quociente aqui, x mais h sobre x. Agora, lembrem que tem uma propriedade dos logaritmos que fala assim que o log de um número elevado num expoente r para uma base qualquer é a mesma coisa que r que multiplica log de x na base a. Ou seja, muitas vezes a gente usa as propriedades dos logaritmos nesse sentido aqui. O que a gente vai fazer agora é algo que também é correto, que é percorrer o caminho oposto. Ou seja, se eu tenho um valor multiplicando um logaritmo, então eu posso pegar esse valor aqui e colocar como um expoente desse elemento que está sendo calculado o logaritmo. Em outras palavras, isso aqui é o limite quando h tende para zero. Esse 1 sobre h aqui eu vou jogar como um expoente. Então, vai ficar log na base a de x mais h sobre x elevado em 1 sobre h. E existe uma propriedade dos logaritmos que fala que se eu tenho o limite de um log, então isso é a mesma coisa que o log do limite. Então, vamos fazer isso. O log desse limite aqui. Isso aqui é o mesmo que o log do limite quando h tende para zero de quem? X dividido por x, 1, mais h dividido por x, e isso elevado em 1 sobre h. Até aqui, vocês estão comigo? Então, eu queria que vocês vissem mais um negocinho. Vocês concordam que o que nós temos aqui é a mesma coisa do que se, ao invés de considerarmos o expoente 1 sobre h, a gente considerar 1 sobre h que multiplica x dividido por x? Sim, né? Por quê? 1 vezes qualquer elemento é esse elemento, então tá certo. Por que eu quis fazer isso? Porque eu quero fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Reparem que a gente vai ter o log na base a de quem? Do limite, quando h tende para zero, de 1 mais h sobre x elevado em x sobre h, tudo isso elevado em 1 sobre x. Agora, também pelas propriedades dos limites, nós temos que o limite de uma potência é igual à potência do limite. Ou seja, isso aqui é o mesmo que o log na base a de limite, quando h tende para zero, de 1 mais 1 sobre x sobre h, só reescrevi isso aqui de uma maneira diferente, elevado em x sobre h, elevado em 1 sobre x. Pois bem, como a gente está falando de logaritmo, vale a propriedade de que o logaritmo de uma potência pode ser reescrito como sendo um valor que passa a multiplicar na frente do logaritmo. Então, fica 1 sobre x que multiplica o log na base a dessa expressão aqui, que é o limite quando h tende para zero, de 1 mais 1 sobre x sobre h, elevado, né, em x sobre h. Esse aqui, apesar de parecer muito estranho, ele é um limite conhecido. Esse limite aqui, ele resulta no número e. Como não é o foco desse vídeo, eu não vou fazer essa resolução. No entanto, eu quero postar no canal um vídeo exclusivo. Nesse momento, vocês têm duas alternativas. Ou simplesmente acreditam em mim, ou então vão para um livro de cálculo, para indicar um, pelo menos, no livro do Guidorize, Cálculo Volume 1, lá vocês encontram. Mas isso já é suficiente para a gente perceber o quê? Que a derivada que a gente estava procurando, f' de x, ela resulta em quanto? Em 1 sobre x, que multiplica log de e na base a. Ou seja, se a gente tem a função f de x igual a log de x na base a sua derivada será f' de x igual a 1 sobre x, que multiplica o log de e na base a. Com base nesse resultado, a gente já tem condições de resolver alguns exemplos. Se eu tenho a função f de x igual
a log de x na base 3. Quanto que vai valer a derivada? O f' será 1 sobre x, que multiplica o log na base 3 do número e. Ou então, se eu tiver f de x igual a log de x na base raiz de 2, vai ser f' de x igual a 1 sobre x vezes log do número e na base raiz de 2. Ou, se vocês preferirem, se eu tiver f de x igual a 4, que multiplica o log de x na base π. Posso calcular? Posso. Vai ser o quê? Derivada de uma constante vezes uma função, ela é dada como a constante que multiplica a derivada da função. Ou seja, é a constante que multiplica derivada de log de x na base π. Vai ser 1 sobre x, que multiplica log na base π do número e. Quero fazer aqui também com vocês um caso especial. Qual caso especial? Quando, a exemplo do que aconteceu com a função exponencial, como sendo a base a o número e, aquele 2,71, 82, 81 que a gente viu antes. Se a gente pega a base como sendo o número e, então nossa função f de x ela é log de x na base e. Log na base e é o mesmo que logaritmo natural. Então, é o logaritmo natural de x. Quanto que vale o f'? Vai ser 1 sobre x, que multiplica log na base e de quem? Do próprio número e. Agora, log de e na base e vale quanto? 1. Então, 1 vezes 1 sobre x é 1 sobre x. Então, se a função f de x for ln de x, a gente tem que a sua derivada será simplesmente 1 sobre x. Preciso que vocês respirem, tomem uma água e tenham energia para a gente ver mais um resultado e daí então encerrar o vídeo. O resultado que a gente vai ver agora diz respeito a uma regra de derivação, ou seja, imaginem que a gente tenha duas funções quaisquer, f de x e g de x, tais que elas possuam derivadas. A gente sabe que f' de x existe e g' de x também existe. O que a gente vai querer fazer? Eu vou querer, junto com vocês, calcular quanto que vale a derivada da função soma. Vamos ver. A derivada da função soma vai ser o limite, quando h tende a zero, desta função soma calculada no ponto x mais h, menos essa função soma calculada no ponto x. Tudo isso sobre h. Então, esse aqui é o limite quando h tende a zero de quem? Lá no pré-cálculo, a gente definiu a função soma. E a função soma de f mais g para um determinado argumento vai ser a função f nesse argumento mais a função g nesse argumento. Ou seja, f mais g calculado em x mais h é o mesmo que f de x mais h mais g de x mais h, menos a função soma de f com g calculado em ponto x, que é f de x mais a g de x. Isso sobre h. Agora, percebam que esse menos aqui está multiplicando todo mundo. Então, vamos fazer a distributividade desse sinal aqui. Isso é o limite quando h tende para zero, do f calculada no ponto x mais h, mais a g calculada no ponto x mais h, menos a f de x, menos a g de x, sobre h. Minha proposta agora é a gente reagrupar os termos que estão no numerador, ou seja, pegar esse f de x mais h e esse f de x, colocar eles próximos um do outro, e repetir o mesmo procedimento com essas outras duas parcelas. Fazendo o que eu estou propondo, a gente fica com o quê? A gente fica com o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, mais g de x mais h menos a g de x. Tudo isso sobre h. Agora, isso aqui é a mesma coisa que f de x mais h menos f de x
sobre h, que soma com esse outro quociente aqui. Por quê? O que a gente sabe sobre soma de frações? Que se elas têm o mesmo denominador, a gente repete o denominador e só soma os numeradores. Então, tá certinho. Ou seja, daqui a gente consegue ir para a linha anterior com facilidade. Significa que o procedimento que a gente fez está correto. E por que a gente fez esse procedimento? Para deixar tudo mais complicado? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho o limite de uma soma. E o que a gente sabe sobre o limite da soma? Que é a soma dos limites. Então, isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, mais o limite, quando h tende a zero, de g de x mais h menos g de x sobre h. Ora, aqui a gente já está com a resposta na nossa cara. O que é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h? É o f'. E o que é limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h? É o g'. Então, a gente mostrou aqui que a derivada da soma é o mesmo que a soma das derivadas. Se, ao invés de considerarmos a função soma, nós tivéssemos considerado a função diferença, teríamos obtido resultado análogo, que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Mostrar isso aqui eu considero um ótimo exercício. Então, como exercício, mostrar a propriedade ao lado, tá? Vamos agora, então, resolver alguns exemplos. Imaginem que a gente tenha uma f de x igual a x mais 1. O que nós temos aqui? Quanto que vale a f'? A f' vai ser a derivada de x mais 1. Só que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Derivada de x, olha, o expoente aqui é 1, passa o 1 na frente multiplicando, fica x elevado na zero. Mais derivada de constante, 0. X elevado na zero é 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. Então, se a função é x mais 1, a sua derivada é 1. Se a função for x na sétima menos x na quarta, quanto que vai valer a derivada? A derivada será o quê? Será a derivada dessa diferença, ou seja, derivada de x na sétima menos derivada de x na quarta. Derivada de x na sétima, 7x na sexta. Derivada de x na quarta, 4x ao cubo. Então, a resposta é 7x na sexta menos 4x ao cubo. Se a função for 2 elevado na x mais ln de x, o que vai ser a derivada? Vai ser a derivada dessa soma. Bem, derivada da soma, soma das derivadas. Derivada da função exponencial, a gente viu que é a função exponencial multiplicada pelo ln da base. Então, derivada de 2 elevado na x é 2 elevado na x que multiplica ln de 2. Mais a derivada do ln de x. Olha, derivada do ln de x é o 1 sobre x. Com isso, a gente consegue calcular a derivada de uma quantidade ainda mais expressiva de funções, sem ter que resolver limites para cada uma das situações. Se você gostou do vídeo, então curte, compartilha com seus colegas de Cálculo 1 e caso não seja inscrito no canal, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo.